Olá, meus amigos e minhas amigas do projeto Simplificando o Direito Civil, professor Fernando Gaburri novamente, e hoje nós vamos tratar da relação entre a boa-fé objetiva e o direito de Saysina, analisando o recurso especial 2.214.957 do Paraná, que demonstra a importância de um conhecimento sistêmico do Código Civil. O Código Civil orienta-se pelos princípios da eticidade, sociabilidade e sistematicidade. Segundo a eticidade, as relações jurídicas entre pessoas e coisas devem ser norteadas pelo valor base da dignidade da pessoa humana, que é o cerne do ordenamento jurídico brasileiro, valor este previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. A boa-fé objetiva talvez seja a decorrência mais relevante do princípio da eticidade e é prevista em 3 pontos específicos do Código Civil, nos seus artigos dos 113, 187 e 422. Trata-se da boa-fé de comportamento, consistindo em um padrão ético de conduta que se pode esperar de qualquer contratante, traduz-se na lealdade e na confiança que são necessárias em toda relação jurídica. A boa-fé objetiva determina um padrão ético de comportamento a ser observado, no caso concreto, tendo-se em vista o que se pode esperar de qualquer pessoa particularmente considerada. A, a suprécio e a sorrécio são duas decorrências da boa-fé objetiva. Pressupõem dois comportamentos contraditórios entre si, separados por um intervalo de tempo juridicamente relevante, sendo que o primeiro comportamento é omissivo e o segundo comportamento é comissivo, ou seja, é uma ação. A suprécio, então, decorre do não exercício por tempo prolongado de um direito previsto em um contrato, fazendo surgir no outro contratante justas expectativas de que aquele direito não mais será exercido. Então, surgindo para o outro contratante, daí a surrécio, uma justa expectativa. No caso concreto do recurso especial, o pai, que nós vamos chamar aqui de A, administrava 2 imóveis pertencentes aos seus 2 filhos. Nós vamos chamar aqui do filho B e do filho C, inclusive recebendo e retendo os aluguéis decorrentes da administração desses imóveis. Com a morte do filho B, o seu cônjuge e os seus filhos notificaram o administrador, que no nosso exemplo é o pai, é o A, para cessar a administração dos imóveis e repassar 50% dos aluguéis, porque os outros 50% é do filho C, inclusive com eficácia retroativa. O artigo 1784 do Código Civil estabelece que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários do decujus. Este é o princípio da Saysina, que é originário do direito francês. Mas aqui está o ponto principal desse julgado. Os herdeiros sucedem ao decujus não apenas nos seus bens, direitos e obrigações, mas na exata situação jurídica que este, o decujus, se encontrava no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento do seu óbito, incluindo as relações fáticas consolidadas, as expectativas legítimas criadas pelo seu comportamento e, sobretudo, as limitações ao exercício de direitos decorrentes de sua própria conduta. Então, a perspectiva ampliada do princípio da Saysine revela que a transmissão hereditária não se opera em abstrato, mas considera a realidade concreta das relações estabelecidas pelo decujus, que no caso foi o filho B. É precisamente neste ponto que o princípio da Saysine se entrelaça harmoniosamente com o instituto da suprécio, que é uma decorrência da boa-fé objetiva. Quando o decujus, o filho B, por sua conduta omissiva prolongada, fez com que operasse a supressão de determinado direito, qual seja o de administrar e receber os aluguéis dos seus imóveis, fez com que surgisse para o seu pai, o sujeito A,
justas expectativas de que esse direito não seria exercido. Ou seja, essa situação jurídica complexa, não só do patrimônio do de cujus, mas do seu comportamento, transmite-se aos seus herdeiros, não podendo estes invocar direitos que o próprio antecessor, o de cujus, o filho B, de maneira reiterada havia tornado juridicamente, havia tornado juridicamente inadmissível o seu exercício. Desta forma, a cessação da administração e o repasse dos aluguéis aos herdeiros de B terão como termo inicial a data que o A, o administrador, o pai dele, foi notificado, e não momento retroativo à notificação. Então, aqui nós conseguimos observar um entrelaçamento entre institutos do direito contratual, que é a boa-fé objetiva, e a suprécio e surrécio, que são suas decorrências, algumas de suas decorrências, melhor dizendo, e o direito de saisina, ou seja, a transmissão patrimonial, não só patrimonial, mas de todas as relações jurídicas, do complexo de relações jurídicas do de cujus para aqueles que o sucedem. É um julgado um pouco complexo, espero que a explicação lhes possa ter sido útil e vejam que é um excelente ponto para ser perguntado em uma prova discursiva, principalmente, ou então mesmo numa prova oral de um concurso público. Ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade.